Dando continuidade à temática da concepção à qualidade, nós vamos falar agora sobre implementação e testes de software. Então, quando a gente fala de implementação de teste de software, a gente vai continuar com a analogia da casa para poder fazer a explicação. Pense que se os requisitos são a ideia e o projeto é a planta detalhada, a implementação é a fase em que a construção de fato acontece. Então, quando a gente fala de implementação de software, é o momento da codificação. Então, é o momento que os desenvolvedores, tanto a parte de back quanto a parte de front, vai ser desenvolvida considerando a análise que foi feita anteriormente e o planejamento. Então, a implementação de software é a etapa do desenvolvimento onde os planos e designs detalhados são transformados em código de computador funcional. É nessa fase que os programadores, ou seja, os pedreiros, eletricistas do software, escrevem as linhas de códigos que fazem o software ganhar vida. Tá? Então, a gente agora vai desenvolver pensando no planejamento e no projeto que foi trabalhado nas etapas anteriores. De forma didática, vamos pensar assim. Os requisitos, quero uma casa com 3 quartos, por exemplo. O projeto, o quarto principal vai ficar no segundo andar, terá uma janela grande para o leste e um banheiro anexo de tantos metros quadrados, por exemplo. E a implementação é o momento em que o pedreiro vai levantar as paredes do quarto principal, os eletricistas vão instalar a fiação para as luzes de tomada, os encanadores vão colocar os canos para o banheiro. Tudo isso seguindo exatamente o que foi desenhado na planta. Então, nessa etapa aqui, vai ser feito exatamente conforme o planejamento que foi realizado. É importante ressaltar aqui que se a planta foi mal feita, o planejamento foi mal feito, tende a ser realizado aqui o planejamento, a execução tende a ser realizada de forma incorreta. E o que acontece nessa fase de implementação? A gente tem aqui a codificação, a construção dos componentes, é feito um teste de unidade, ou seja, o próprio desenvolvedor ele vai testar aquilo que ele desenvolveu em código, vai ter a integração, em alguns modelos tem a integração, e pode acontecer a refatoração do código. Quando a gente fala de refatoração, é porque existem partes de códigos que são feitos e depois eles são melhorados, considerando a questão da manutenção, de possíveis manutenções futuras. Então, essa parte da refatoração é um ajuste de melhoria de código que é realizado no momento da implementação. E o que acontece quando o software é mal implementado, A funcionalidade ela é feita de forma incorreta ou falha, há problemas de desempenho, acontecem bugs e falhas de segurança em função da má implementação, pode haver dificuldade de uso, ou seja, má usabilidade, tem um alto custo de manutenção e de evolução. Então, é uma etapa que ela é executada tendo como base o planejamento e o projeto que foi feito anteriormente. E se ela não for bem desempenhada, eu posso ter um alto custo posteriormente quando eu quero ou evoluir esse software ou realizar alguma manutenção durante esse processo de desenvolvimento. Também pode impactar na satisfação do usuário, perda de reputação, ou seja, seu cliente pode ficar insatisfeito. Isso também é um problema significativo com falta de qualidade. A próxima etapa, gente, seria teste de software. E o que seria teste de software? Ele é um processo de verificar se o software realmente faz o que foi projetado para fazer e se ele funciona corretamente. Essa etapa ela é crucial no desenvolvimento, porque é aqui que vão ser realizados os testes para poder garantir a qualidade, para identificar erros, que a gente chama de bugs, e para assegurar que o produto atenda às expectativas e necessidades do usuário. Ou seja, foi realizado um levantamento de requisitos, depois da fase de levantamento de requisitos foi feito um projeto ali, desse projeto foi feita a implementação e agora chegou o momento de testar. Se o que foi implementado está de acordo com as necessidades que foram estabelecidas ali para o usuário. E aí, definindo teste de software, considerando a analogia da construção da casa, que a gente começou nos vídeos anteriores, se a gente pensar que o requisito, eu quero uma casa de 3 quartos, O arquiteto desenha a planta da casa com esses 3 quartos. Os construtores levantam as paredes e fazem os 3 quartos. Essa etapa de teste é como a inspeção da qualidade final da casa, E é também as pequenas verificações durante a construção. Então, eu
o teste ele acontece durante todo o processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu levanto requisitos com o cliente, eu desenho as telas, eu vou lá e valido com o cliente se as telas estão de acordo com a necessidade dele, do que ele solicitou. Então, no momento que eu estou validando essas telas, eu também estou realizando um processo de teste estático, ou seja, eu não estou implementando nada, não é um momento de implementação, mas mesmo assim eu estou verificando se a tela que foi modelada está de acordo com a necessidade do cliente. Se a gente resumir, teste de software é o processo de verificar se o software realmente faz o que foi projetado para fazer e se ele funciona corretamente. Então, como eu disse anteriormente, é como se fosse um controle de qualidade rigoroso para encontrar erro. Falha, garantir que o produto final atenda às expectativas e necessidades dos usuários. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que nós calculamos ali, desenvolvemos um sistema, né, onde a gente cadastra o cliente ali, e no cadastro desse cliente, a data que eu vou informar ali não pode, a data de aniversário, por exemplo, dele, não pode ser menor do que 1920, por exemplo. Um dos testes que eu vou fazer, isso é uma restrição, é uma regra de negócio, que foi definida lá no momento do planejamento, considerando a necessidade do cliente. Quando eu digito essa data, ele automaticamente vai ter que verificar se o ano é inferior a 1920. Sendo inferior, ele tem que mostrar uma mensagem de erro. Então, no momento que esse sistema está implementado, essa parte do sistema, eu vou realizar esse teste, inserindo essa informação para poder verificar se o sistema foi desenvolvido considerando essa necessidade que foi explicitada pelo cliente. E as motivações para realizar teste de software, né? Aqui tem a garantia da qualidade, identificar a correção de defeitos, economia de custo a longo prazo, né? Se eu encontrar os erros ali na fase inicial do desenvolvimento, eu diminuo esse custo, validação dos requisitos, validar as necessidades do cliente, garantia de segurança, né? Então, isso é uma característica importante. Redução de risco. Um risco de vazar informações, um risco de eu cadastrar uma data de aniversário incorreta, ou cadastrar um CPF que é inválido por enquanto, por exemplo. Melhoria contínua do processo. Então, quando eu testo, eu estou melhorando continuamente. Se eu testo em cada uma das etapas, a tendência é eu ter mais qualidade, né, nas etapas posteriores. Melhora da experiência do usuário, a parte de UX. Então, por exemplo, se eu desenvolver as interfaces, valido com o cliente, eu tenho vários usuários ali que tem problema de vista, eu preciso aumentar e diminuir a fonte, preciso mudar o contraste de frente e fundo. Então, quando eu desenvolvo, eu vou testar se a interface que foi desenvolvida, se ela atende a todas essas necessidades. E uma característica é o aumento da confiança, porque quando eu testo, eu valido se o sistema está de acordo com o que foi solicitado. E aí eu tenho mais confiança na entrega, no atendimento às necessidades do meu usuário ou do cumprimento de uma regra de negócio específica. E o que acontece quando o software é mal testado, né? E a gente tem alta frequência de bugs e falhas, eu tenho problemas de desempenho crônico, vulnerabilidade de segurança, então eu começo a ter problemas relacionados à segurança, dificuldade de manutenção e evolução desse software. Eu tenho também insatisfação do cliente, prejuízo à reputação dele, porque aquele software pode ter um impacto de qualidade relacionado a um problema, um bug que aconteceu. Má usabilidade também, experiência do usuário, né? Eu não testei o suficiente, não considerei as características de qualidade, por exemplo, relacionada a aumento e diminuição de fonte, como eu mencionei. Então, a gente fecha essa temática, né? O próximo tema que a gente vai trabalhar é a vida após a entrega, entendendo a manutenção de software. Então, eu te convido a participar das nossas aulas síncronas, onde a gente vai aprofundar nos conteúdos trabalhados, né, semanalmente.